Caríssimos amigos e irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor. Eu creio que uma das nossas atividades, agora que nós retomamos o tempo comum, depois temos vivido o tempo do Advento e Natal, agora dessa semana até a véspera da Quaresma, nós somos chamados também nessa caminhada nossa histórica, do Verbo que se encarnou, veio morar no meio de nós procurarmos valorizar ainda mais a nossa vida na igreja, a nossa busca de escutar a palavra de Deus, de participar da Eucaristia, cada domingo. E nos locais, talvez longínquos, onde não tem a missa dominical, pelo Brasil afora, de poder ao menos celebrar e festejar, guardar o domingo. O mundo de hoje, com as suas correrias, com o trabalho, com a luta de cada dia, tem justamente perdido muitas vezes essa dimensão do descanso no Senhor, do estar com a família. Por isso é uma boa ocasião de nós procurarmos vivenciar cada vez mais justamente o dia do Senhor. Eu me recordo que quando, no mês de novembro, estive em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma das questões que Dom Hélio colocava como proposta para o seu povo era justamente essa valorização do domingo. E é uma coisa muito boa, de poder valorizar que esse dia seja um dia que nós presencialmente participemos da missa, que nós levemos junto a nossa família, que nós realmente possamos estar com o Senhor. O nosso tempo nem sempre nos ajuda devido a tantos compromissos e a tantas questões trabalhistas hoje. Você tem que trabalhar às vezes em mais de um emprego e acaba não tendo tempo nem para si, nem para a sua família. E o domingo, além de ser um dia do Senhor, além de ser o dia do descanso do cristão, de estar com a família, também é um direito que todo ser humano tem de descansar, de estar realmente com os seus familiares e ter um tempo para oração, para participação, para olhar um pouco o chamado. E às vezes não é uma questão tanto da empresa, mas sim dos vários empregos que a pessoa tem que ter devido à própria questão econômica do país, da região, do mundo onde nós estamos. Portanto, que nós possamos cada vez mais, aproveitando o tempo comum que agora nós iniciamos, de ver cada vez mais passos e ver oportunidades para viver o dia do Senhor, e nesse dia do Senhor, para aqueles que podem, que não estão doentes, que não estão acamados, possamos estar participando da palavra de Deus, da Eucaristia, nas missas dominicais, pelo menos em nossas paróquias, em nossas comunidades. Nós iniciamos esse tempo comum, estamos no segundo domingo do tempo comum, com um chamado, com a questão do Senhor que passa em nossa vida e nos chama. A leitura primeira, e o Evangelho nos fala da vocação, do chamado. É interessante que o Evangelho aparece alguns sinais interessantes. Jesus estava com 2 de seus discípulos que, vendo Jesus passar, João estava com seus discípulos, disse: eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Então, 2 discípulos de João seguiram a Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: o que estáis procurando? Então, uma primeira coisa que aparece justamente é quando se anuncia uma boa notícia, quando o Senhor passa em nossa vida, há sempre uma busca de segui-lo. E Cristo pergunta: o que vocês estão desejando, procurando? E eles responderam: Rabi, onde moras? Ou seja, essa pergunta, onde mora, significa que queremos estar contigo, né? Ou seja, essa viver com o Senhor. E Jesus logo responde: vinde ver, mais do que dar um endereço, dizer algumas coisas, o que fazer para estar com Cristo, ele convida para justamente ir com ele, vinde ver, né? Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Então, há uma busca, há um acolhimento de Jesus, é um estar com Cristo. Isso marca a nossa vida.
a tal ponto que lembra que a leitura era por volta das 4 da tarde. A liturgia de João, capítulo 1 hoje, lembra para nós que quando ele passa em nossa vida e quando nós respondemos, a circunstância e até a hora marca. Cada um de nós que teve sua experiência com Cristo, com Deus, sem dúvida, sabe da circunstância e sabe até da hora e do lugar onde aconteceu esse chamado, esse Senhor que passou na vida. Seja para quem já caminhava na igreja, seja para quem se converteu depois de um tempo de longe de Deus, mas é sempre marcante. Marca um momento novo na vida da pessoa. E a leitura continua, não é? Um dos dois que ouviram as palavras de João era André, irmão de Pedro, de Simão Pedro, não é? Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias. Então, o estar com Cristo marca a nossa vida e nos impulsiona para contar para os outros. Ou seja, André era um desses que assim que pôde foi falar para o seu irmão: encontramos o Messias. E então André conduziu Simão a Jesus. Então, o encontro com o Senhor nos faz anunciar para os outros e dar a mão aos outros para que se encontrem com Jesus. E sem dúvida, caríssimos amigos e irmãos, nós somos tão marcados que passamos a anunciar para os outros essa boa notícia. E levamos as pessoas a se encontrarem com Jesus Cristo, como justamente André fez com Pedro. Então, nós temos no texto de hoje um pouco tudo isso, né? Ou seja, Jesus passa a todos aqueles que já estão buscando algo, como estavam já com João, né? Encontram justamente em Cristo a vida, querem estar com Ele. O tempo que está com Cristo é marcado, né? Portanto, há belas experiências que depois saem para contar aos outros e levam outros para Jesus Cristo. E aí, Pedro se encontra com Cristo. E é isso que nós ouvimos no final do Evangelho. André conduziu Simão a Jesus, que olhou bem para ele e disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, pedra, Pedro. Então nós vemos, meus irmãos e irmãs, em um trecho do Evangelho desse domingo, essa oportunidade de descobrirmos justamente esse chamado, que aliás é um pouco também aquilo que está na leitura primeira, que é de Samuel. Samuel, que é a leitura de capítulo 3, versículos 3 e seguintes, lembra um pouco isso. O Senhor chamou Samuel, Samuel, Samuel. Ele correu para junto de Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Ele falou: não te chamei. Isso aconteceu uma primeira vez, uma segunda vez, e ele compreendeu que Samuel ainda não estava entendendo que era Deus quem o chamava. Então, ensinou para Samuel justamente isso: volta a deitar-te e vai responder: Senhor, fala que teu servo escuta. E assim fez Samuel. Ele crescia, o Senhor estava com ele, não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Então, o chamado do Senhor há uma variedade muito grande. Nós ouvimos no Evangelho que os 2 discípulos de João seguiram a Cristo. Do outro lado, caríssimos irmãos e irmãs, tem também o caso de aquele que ainda não entende muito bem o chamado. Então não sabe bem que está sendo chamado, como Samuel foi diante de Eli, que ensinou: é o Senhor quem está te chamando. Responda: aqui estou, Senhor. Fala que teu servo escuta. Então também é necessário que muitas vezes tenhamos pessoas que sejam ao nosso lado para nos ajudar a distinguir, a discernir o chamado do Senhor e dizer: aqui estou, Senhor. Eu estou escutando a sua voz para que possa seguir ao seu chamado. São aspectos que nesse início de tempo comum durante o ano, vemos também como que o Senhor nos chamou e como temos ajudado as pessoas a discernir o seu chamado também nas suas próprias vidas. E por fim, meus irmãos e irmãs, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios fala que aquele que é chamado e segue a Cristo passa a ser uma nova pessoa. Mesmo no mundo, na época, junto com os gregos, com os romanos, tantas situações bastante complexas com relação à moralidade, com relação à ética, muitas vezes São Paulo vai ensinando, né?
sobre a questão da imoralidade e, ao mesmo tempo, que quem adere ao Senhor torna-se com Ele um só espírito. Por isso, foge da imoralidade, ao mesmo tempo, sabe viver e dar uma dignidade à sua própria vida, ao seu próprio corpo, e, ao mesmo tempo, dizer, vocês fossem comprados por um preço muito alto, então glorificai a Deus com o vosso próprio corpo. É consequência, meus irmãos e irmãs, de quem encontra em Cristo, encontra a vida em Cristo, o segue, está com Ele e ao mesmo tempo tem o seu comportamento. A igreja tem essa missão de estar anunciando uma boa notícia, levar as pessoas a encontrar-se com Jesus Cristo, ajudar as pessoas a encontrar essa boa notícia e, consequentemente, ter um comportamento cristão na sua própria vida, a comportar-se de maneira nova e aí testemunha justamente com as maravilhas que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, faz na sua vida. Então, a palavra de Deus, desse segundo domingo do tempo comum, que nós estamos celebrando esse final de semana, deve levar a nossa reflexão sobre o nosso chamado, a nossa vocação e como estamos ajudando também a nossa sociedade, ao nosso redor, a encontrar também os caminhos para responder a seu sim a Deus. Meus irmãos e irmãs, participemos bem, portanto, da missa dominical. Participemos da celebração, escutando a palavra de Deus, celebrando a Eucaristia, respondendo o nosso sim ao Senhor, nosso chamado ao Senhor, caminhando no Senhor. E, ao mesmo tempo, caríssimos irmãos e irmãs, saibamos testemunhar também com a nossa vida e o nosso comportamento que se transforma pelo encontro com o Senhor. Nesses dias que aqui no Rio de Janeiro estamos celebrando a trezena de São Sebastião, né? Tivemos nesse final de semana a oportunidade de encerrar o processo, né, diocesano, né, de investigação da beatificação da Odetinha. Vamos abrir no próximo dia 20, dia de São Sebastião, dia festivo, feriado aqui no Rio de Janeiro, o processo do Guido Schaffler, esse jovem médico, né, aqui do Rio de Janeiro. Né, de vermos aí como o Senhor nos chama a responder com generosidade ao Senhor e, ao mesmo tempo que respondemos com generosidade, de buscar andar pelos seus caminhos e testemunhar como vale a pena seguir o Senhor com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e poder ter encontrado o sentido da vida e levar outras pessoas, como fez André com Simão, e aqueles que estão buscando o Senhor e de conviver com Ele, de tal maneira que isso marque a nossa vida e a nossa caminhada. Que esse tempo, né, que nós vivemos de iniciar um novo ano civil e aqui começamos o ano com a festa do padroeiro, possa nos ajudar cada vez mais, crescemos irmãos e irmãs, a assim caminhar, assim viver, assim testemunhar, como São Sebastião, como tantos outros, que em Cristo nós encontramos a vida, fomos chamados para estar com Ele e nós o anunciamos e proclamamos para os irmãos e irmãs com generosidade, que São Sebastião, testemunho da esperança, seja para nós inspiração, para sermos também cada um de nós, que segue a Jesus Cristo, testemunhas da esperança para o mundo cansado, muitas vezes abatido do mundo de hoje, para proclamar às pessoas a boa notícia que alegra e salva o coração das pessoas e as leva cada vez mais a benzer ao Senhor. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.